26 de outubro, 1492, 4 da manhã. O Vale do Gail, na Caríntia. 500 cavaleiros em armadura completa de placas sentam-se imóveis na floresta. Abaixo deles, 12.000 saqueadores otomanos dormem em seu acampamento, cercados por 10.000 cativos cristãos e carroças de pilhagem. Em 2 horas, o sol nascerá atrás dos cavaleiros. E os otomanos nunca os verão chegar. Esta é a história da Batalha de Villach, uma emboscada noturna que não deveria ter funcionado. Você conhecerá Georg von Stein, o comandante que apostou tudo em uma marcha forçada noturna por passagens de montanha. Hasan Pasha, o líder otomano cujo nome aparece em crônicas austríacas, mas desaparece dos registros turcos. A Ordem de São Jorge, uma ordem de cruzados fundada especificamente para deter o que eles chamavam de Anos Turcos, décadas de saques que despovoaram províncias inteiras. Você descobrirá por que 500 homens em armadura de placas, estilo maximiliano, poderiam sobreviver fisicamente ao contato com milhares de arqueiros de cavalaria leve. Porque o número 40.000 aparece em todas as crônicas, mas não faz sentido logístico. E como uma descoberta de 2023 nos arquivos de Bamberg provou que isso não foi sorte, foi guerra liderada por inteligência. Começando com uma pergunta que ninguém faz. Como esconder 500 homens a cavalo no meio da noite? Se você valoriza a história militar documentada com fontes primárias, inscreva-se. Isso apoia esta pesquisa. Comente de onde você está assistindo. Agora, mergulhe na escuridão antes do amanhecer, o final do século XV. A fronteira entre o Sacro Império Romano e o Império Otomano não é uma linha, é uma ferida. De 1453, quando Constantinopla cai, até 1526, na Batalha de Mohacs, essa fronteira sangra continuamente. Os otomanos chamam seus saqueadores de Akansilar, cavalaria leve, rápida, móvel, devastadora. Eles cruzam as passagens de montanha no outono após a colheita. Eles queimam, eles pilham, eles levam cativos, 10, 20, às vezes 30.000 pessoas marchadas de volta para mercados de escravos nos Balcãs. Os austríacos chamam isso de Türkeneinfälle, as invasões turcas. Entre 1469 e 1493, a Caríntia, o ducado sudeste da Áustria, é atingida 17 vezes. 1469. O imperador Frederico III cria a Ordem de São Jorge na abadia de Millstatt. Não uma ordem cerimonial, uma força militar permanente. Cruzados permanentes. Sua missão, escrita na carta de fundação. Defender as fronteiras do império contra o turco. Eles recebem terras, isenções fiscais, o direito de requisitar cavalos e suprimentos. Em troca, eles mantêm prontidão total de batalha durante todo o ano. Por volta de 1492, a ordem conta com cerca de 500 cavaleiros, apoiados por talvez 1.500 infantes e milícias. A estratégia otomana é simples. Velocidade. Os Akansilar viajam leves, arcos compostos, cimitarras, armadura mínima. Eles podem cobrir 80 km por dia. Eles atacam uma cidade ao amanhecer, levam o que podem carregar e desaparecem antes que a cavalaria pesada possa responder. A contra-estratégia cristã falhou por 20 anos. Quando o alarme chega a Viena ou Graz, quando o exército imperial se reúne, os saqueadores já estão recuando pelas passagens de montanha. Você não pode pegá-los, você só pode enterrar os mortos e contar os desaparecidos, mas a Ordem de São Jorge não espera por Viena. Eles já estão lá, na fronteira, observando. Setembro de 1492. Batedores relatam uma enorme força otomana cruzando a passagem de Predil para a Caríntia. Hasan Pasha comanda. As crônicas dizem 40.000 homens. Historiadores modernos dizem de 12 a 15.000. De qualquer forma, é o maior saque em uma década. Eles se movem pelo Vale do Gail. Eles saqueiam vilas perto de Villach. Eles levam cativos, gado, grãos, sinos de igreja derretidos para bronze. Em meados de outubro, eles estão prontos para recuar, lentificados pela pilhagem, atrapalhados por milhares de prisioneiros acorrentados em colunas, confiantes. Eles fizeram isso 17 vezes. Ninguém os para nas montanhas. Georg von Stein comanda a Ordem de São Jorge, 47 anos, veterano de uma dúzia de escaramuças de fronteira. Ele conhece a matemática. 500 cavaleiros pesados contra 12.000 cavaleiros leves em terreno aberto? Suicídio. Os otomanos se dispersam, cercam, te bombardeiam com flechas até que seus cavalos desabem. Mas 12.000 saqueadores lentificados por cativos e carroças, pegos em um vale estreito ao amanhecer, atacados de terreno elevado com o sol atrás dos atacantes? Matemática diferente? 25 de outubro, noite. Von Stein toma a decisão. Marcha forçada. A ordem sai de sua área de concentração perto do castelo de Federaum. 500 cavaleiros. Armadura completa estilo maximiliano.
25 a 30 quilos de aço de alto carbono com superfícies caneladas. Cavalos criados para carregar peso. Eles se movem por trilhas na floresta na escuridão, sem tochas, sem barulho. A descoberta de 2023 nos arquivos de Bamberg, Bamberg possuía Villach em 1492, revelou registros de pagamento para guias de montanha. Camponeses locais que conheciam cada trilha de veado, cada linha de cume. Esta não foi uma marcha noturna desajeitada, foi guiada, planejada, liderada por inteligência. Eles chegam ao terreno elevado acima do acampamento otomano às 2 da manhã e esperam 2 horas, em armadura completa, no frio de outubro, imóveis, porque o plano exige o amanhecer, exige o sol. O acampamento otomano fica no fundo do vale entre Villach e a passagem de Tarvis. 12.000 homens, talvez 15, tendas arranjadas no padrão tradicional, centro de comando no meio, unidades de cavalaria em anéis concêntricos, cativos e carroças de pilhagem no perímetro, sentinelas postadas. Mas eles estão de olho nas estradas, nas passagens. Ninguém vigia as cristas arborizadas. Por que vigiariam? Cavalaria pesada não se move à noite, não pode se mover à noite, exceto quando se move. 4 da manhã. Primeira luz. Ainda não é o nascer do sol. Apenas o brilho cinzento do pré-amanhecer. Os otomanos começam a se mexer. Fogo aceso. Cavalos alimentados. O acampamento se preparando para se mover. Este é o momento. A janela. Eles estão acordados, mas não organizados. Dispersos, mas não montados. Von Stein dá o sinal. 500 cavaleiros em formação de cunha. O Kale, os mais pesadamente blindados na ponta. Eles descem a encosta em trote. Não em galope. Ainda não. Controlado. O terreno é irregular. Uma perna quebrada acaba com um cavalo, acaba com a carga. Eles cobrem 300 metros antes que o primeiro sentinela otomano os veja. Gritos, alarme, caos. O sol rompe o horizonte leste, diretamente atrás dos cavaleiros em carga. Os otomanos olham para a encosta e veem silhuetas, formas negras contra a luz ofuscante. Eles não conseguem contá-los, não conseguem ver detalhes, não conseguem mirar. Os arcos compostos, tendão, madeira e chifre colados juntos, são afetados pela névoa matinal que sobe do rio Gale. A cola amolece, a força de tração diminui. Flechas que deveriam penetrar couro ricocheteiam em aço canelado. A cunha atinge o centro otomano em pleno galope. 1000 quilos de cavalo e cavaleiro blindado movendo-se a 30 km por hora. O impacto é físico, audível. Os acantilar são cavalaria leve. Eles são projetados para escaramuçar, recuar, assediar. Não para ficar e receber uma carga de homens que os superam em 3-1. O centro desmorona. A cunha avança, rumo à tenda de comando. Para o túnel de Hasan Pasha, o estandarte de crina de cavalo que marca o comando otomano. Hasan Pasha não está na tenda. Ele já está montado, já está se movendo. Ele vê imediatamente o que está acontecendo. Ele está em desvantagem numérica da maneira errada. Seus 12.000 estão espalhados pelo fundo do vale. Os 500 estão concentrados em um único ponto de impacto. Ele não consegue reunir. Não consegue formar linhas. Os cativos estão em pânico. As carroças estão bloqueando o movimento. E mais cavaleiros estão chegando. Conde Sigismund von Hardegg lidera a segunda onda. Mais 200 cavaleiros. Depois a infantaria. 500 homens descendo das cristas. A força otomana se rompe. Não foge. Se rompe. Unidades organizadas tentam recuar em direção à passagem de Tarvis. Outras se dispersam pela floresta. O gargalo é imediato. O vale do Gail se estreita. 12.000 homens e 10.000 cativos tentando se canalizar para uma passagem de montanha com 3 metros de largura. A cavalaria pesada persegue. Não rápido. Eles não precisam ser rápidos. Os otomanos estão presos por sua própria pilhagem, por seus próprios cativos, pela geografia. A matança continua até as 9 da manhã. 5 horas. As crônicas registram de 7 a 10.000 mortos otomanos, principalmente na retirada, esmagados na passagem, afogados tentando cruzar o rio Gail inchado, mortos por cativos libertados que pegam armas caídas. Hasan Pasha escapa, por pouco, com talvez 3.000 homens. O resto está morto ou capturado. Perdas cristãs, menos de 100 cavaleiros. A armadura de placas funciona exatamente como projetada. Quase imunidade a flechas, quase imunidade a cortes de cimitarra. Um cavaleiro em armadura maximiliano é um tanque ambulante. Lento, caro, vulnerável a formações de pique massivas ou artilharia, mas contra a cavalaria leve em combate corpo a corpo, invencível. As consequências são imediatas e políticas. A notícia chega ao imperador Frederico III em 1 semana. Depois a Maximiliano I, seu filho. O milagre de Villach torna-se propaganda. Prova de que Deus favorece o império. Prova de que o turco pode ser derrotado. Financiamento para reformas militares flui.
A vitória não acaba com os saques otomanos. Eles continuam esporadicamente até os anos 1520, mas acaba com eles na Caríntia. Por uma geração, os Akansilar evitam os Alpes Orientais. A memória é muito fresca, as perdas muito severas. O número 40.000 aparece em todas as crônicas contemporâneas. Johann Weichard von Valvasor, escrevendo em 1689, o registra. O Chronicon austríaco o registra. Até mesmo algumas fontes otomanas referem-se a grandes perdas nas terras alemãs. Mas 40.000 não faz sentido. A logística é impossível. Alimentar 40.000 cavalos nos estreitos vales alpinos da Caríntia em outubro? Não. Suraya Farokh, professora de História Otomana na Universidade Ludwig Maximilians, explica em seu livro de 2004, O Império Otomano e o Mundo ao Redor. Os grupos de saqueadores otomanos nos anos 1490 geralmente somavam de 10 a 15.000. O número 40.000 é um topos, um artifício retórico, usado por populações locais aterrorizadas para justificar a ajuda imperial, usado por comandantes vitoriosos para magnificar sua conquista. A proporção real era provavelmente de 10 para 1, ainda desequilibrada, ainda uma vitória, apenas não um milagre. Mas 500 contra 12.000 ainda é impossível, a menos que você entenda a tecnologia. A armadura de placas estilo Maximiliano, nomeada em homenagem ao imperador Maximiliano I, que a padronizou, é aço de alto carbono com superfícies caneladas. O canelado não é decorativo. É estrutural, como metal corrugado. Aumenta a resistência sem adicionar peso. Um cavaleiro nesta armadura pode se mover, pode lutar por horas, pode sobreviver a impactos que matariam um homem desarmado 10 vezes. A coleção Wallace em Londres possui exemplos. Dr. Tobias Capwell os analisou em 2021. Conclusão. Um cavaleiro em armadura Maximiliano completa, devidamente ajustada, é efetivamente imune a todas as armas que os Akansilar carregavam. O arco composto não consegue penetrar. A cimitarra não consegue cortar. Você precisaria de uma massa, um martelo de guerra. Trauma por força contundente. Mas os Akansilar não carregam isso. São saqueadores, não tropas de cerco. E a formação em cunha, o Kael, é projetada exatamente para este cenário. Ruptura, penetração. A ponta da cunha são 3 a 5 dos cavaleiros mais pesados. Eles absorvem o impacto, criam a brecha. Os cavaleiros atrás deles a ampliam e rompem. Não é sutil, é física. Massa vezes velocidade. Força concentrada contra resistência dispersa. A pesquisa arqueológica de 2021, perto das ruínas do castelo de Federaun, mudou tudo. 500 metros do local tradicional da batalha, pesquisadores encontraram arreios de cavalo, pontas de flecha, padrões otomanos, datação por carbono do final do século XV. Confirmou a localização. Confirmou o engajamento. Então, 2023. Os arquivos de Bamberg. Registros de pagamento para batedores e guias de montanha contratados por Georg von Stein em outubro de 1492. Nomes específicos. Valores específicos. Prova de que a marcha noturna não foi improvisada. Foi planejada, dias antes, com inteligência local, com guias que conheciam o terreno. Isso não foram 500 cavaleiros tropeçando em 12.000 otomanos e tendo sorte. Esta foi uma emboscada liderada por inteligência, usando terreno, tempo e tecnologia para anular a superioridade numérica. Foi guerra assimétrica. 5 séculos antes do termo existir. Mas o que ninguém te conta sobre essa marcha noturna é o que realmente custou. Não o plano. A execução. O que acontece dentro de 30 quilos de armadura de placas quando você está tentando se mover silenciosamente por uma floresta na escuridão total. Agora, execute esta adaptação perfeitamente. A armadura não é apenas pesada, é barulhenta. Cada articulação, ombro, cotovelo, joelho, quadril, tem pontos de articulação, metal sobre metal. Um cavaleiro andando normalmente soa como uma cozinha caindo escada abaixo. Agora multiplique isso por 500. Adicione cavalos. Ferraduras de ferro sobre pedra. Couro rangendo. Freios tilintando. Você não está se esgueirando. Você está se anunciando a 1 quilômetro de distância. A menos que você se prepare. Os registros de pagamento de Bamberg listam mais do que apenas guias. Eles listam suprimentos. Tiras de couro. Acolchoamento de lã. Cera de abelha. Comprados em grande quantidade 3 dias antes da marcha. A análise de 2012 do Dr. Johannes Grabmaier sobre a logística da ordem explica o que isso significa. Os cavaleiros envolveram cada ponto de articulação, empacotaram lã entre as placas, enceraram cada superfície de atrito, abafaram os cascos dos cavalos com pano, removeram todas as peças de metal decorativas que poderiam tilintar ou chocalhar. Amarraram todas as tiras e fivelas. Isso não foi improvisação, isso foi doutrina.
Procedimento operacional padrão para a Ordem de São Jorge, ao realizar operações noturnas, e os guias não eram camponeses aleatórios. Os registros de pagamento listam nomes: Hans Kreuzberger, Stefan Mörtel, Jakob Weiss, caçadores locais, homens que se moviam por essas florestas à noite rastreando veados e javalis, homens que sabiam quais caminhos tinham pedras soltas, quais encostas tinham apoio estável, quais cristas ofereciam camuflagem. Von Stein contratou 8 deles, um guia para cada 60 cavaleiros. Eles se moviam em coluna, em fila única em alguns lugares. Os guias andavam na frente, testando o terreno, marcando obstáculos com sinais manuais que os cavaleiros haviam treinado para reconhecer. A marcha cobriu 12 quilômetros, através da floresta, subindo encostas, contornando formações rochosas, na escuridão de outubro, sem lua naquela noite, cobertura de nuvens, visibilidade talvez 10 metros. Eles se moveram por 4 horas, das 10 da noite até as 2 da manhã. Isso são 3 km por hora. Ritmo de caminhada? Mais lento que um passeio casual, porque a velocidade cria barulho, cria erros, um cavalo tropeçando, um cavaleiro perdendo o equilíbrio, um som carrega no ar da montanha, um sentinela alerta e todo o plano desmorona. Pense no que isso exige. Você está de armadura completa. Você não consegue ver o chão. Você confia no homem à sua frente. Confia que ele confia no guia. Por 4 horas, sem quebrar o silêncio, sem descanso, o frio de outubro penetra no acolchoamento. Sua respiração embaça dentro do capacete. O suor encharca o gambeson por baixo do aço. Suas coxas queimam de controlar o cavalo nesse ritmo anormalmente lento. E você não pode fazer um som. Isso é disciplina, não coragem. Coragem é carregar para a batalha. Disciplina é 4 horas de sofrimento silencioso porque o plano exige. A Ordem de São Jorge treinou isso. Eles tiveram que. Porque na fronteira Habsburgo-Otomana, essa era a única maneira de pegar os saqueadores que se moviam mais rápido que você. Eles chegam à crista às 2 da manhã, terreno elevado com vista para o acampamento otomano. 500 cavaleiros, 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 500 cavaleiros,
500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros,
500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros,
500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros,
500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros,
500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros,
500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500 cavaleiros, 500. É assim que os impérios se lembram do fracasso. Eles não se lembram. A vitória é registrada pelos vencedores. A derrota é enterrada pelos vencidos. Hasan Pasha torna-se uma nota de rodapé, um nome sem história. Sabemos que ele comandou, sabemos que ele escapou. Todo o resto é inferência. Silêncio. O campo de batalha depois das 9 da manhã. 5 horas de luta. 7 a 10 mil mortos otomanos. Os números variam conforme a fonte. Johann Weichard von Valvassor diz 8 mil. O Chronicon Austriacum diz 10 mil. Historiadores modernos dizem 7 a 9 mil. Todos concordam com a escala. Isto não foi uma escaramuça. Isto foi aniquilação. A maior derrota única de saqueadores otomanos nos Alpes Orientais. De sempre. Perdas cristãs. Menos de 100 cavaleiros. As fontes são consistentes aqui. Algumas dizem 80. Algumas dizem 90. Nenhuma diz mais de 100. A armadura funcionou. A cunha funcionou. O momento funcionou. O plano de von Stein, executado perfeitamente, produziu uma proporção de baixas de 70 para 1. Talvez 80 para 1. Números que parecem impossíveis, que os cronistas inflaram para o milagroso. Mas a arqueologia apoia isso. As valas comuns perto de Villach contêm centenas de corpos. Equipamento otomano. Datado do final do século XV. Os ossos mostram traumas consistentes com cargas de cavalaria, crânios esmagados, costelas partidas, lesões por atropelamento. O saque permanece na Caríntia, carroças cheias de grãos, gado, sininhos de igreja, prata derretida. Tudo recuperado, devolvido às aldeias, ou mantido pela ordem. Os registros de pagamento mostram distribuições, compensação por propriedade destruída, recompensas para os guias. Hans Kreuzberger recebe terras, Stefan Myrtle obtém isenção fiscal. Jacob Weiss recebe um título menor. A rede de inteligência que tornou a emboscada possível é paga. É lembrada. Os 10 mil cativos libertados. A maioria volta para casa. Alguns não têm casas para onde voltar. Aldeias queimadas, famílias mortas ou levadas em incursões anteriores.
A Ordem de São Jorge absorve alguns, treina-os, recruta-os. O ciclo continua. Saqueadores criam soldados. Soldados param saqueadores. Até a próxima incursão. Mas depois de Villach, não há próxima incursão, não na Caríntia. Os Akankelar evitam os Alpes orientais por uma geração, 25 anos. A memória está muito fresca, as perdas muito severas, o risco muito alto. A estratégia otomana muda. As incursões continuam na Hungria, na Croácia, nos Balcãs, mas não nos desfiladeiros estreitos, onde a cavalaria pesada pode prendê-lo, onde a geografia se torna uma arma, onde 500 podem matar 12.000. O imperador Frederico III recebe notícias dentro de uma semana. Depois, Maximiliano I. A vitória torna-se propaganda, imediata, poderosa. Prova de que Deus favorece o império. Prova de que a tecnologia e as táticas podem superar os números. Prova de que o turco pode ser vencido. O financiamento para reformas militares flui. A armadura de placas estilo Maximiliano é padronizada, produzida em maiores quantidades, distribuída às forças imperiais. A formação em cunha torna-se doutrina, ensinada, treinada, replicada. A Batalha de Villach não acaba com a ameaça otomana. O império continuará a expandir-se. 1492 ainda está há décadas da cerco de Viena, antes de Mohacs, antes do auge do poder otomano na Europa. Mas Villach prova algo, que a expansão não é inevitável, que os saqueadores não são invencíveis, que a preparação, a inteligência e a tecnologia podem anular a superioridade numérica. 5 séculos antes da doutrina militar moderna codificar estes princípios, von Stein demonstra-os, na escuridão, em silêncio, numa floresta acima do Vale do Gail. A pergunta que ninguém faz depois é a óbvia. Por que os otomanos não se adaptaram? Por que continuaram a usar a mesma estratégia de incursão que falhou tão catastroficamente? A resposta é que eles se adaptaram. Apenas não na Caríntia. Eles evitaram a armadilha. Foram para outro lugar, onde a geografia favorecia a velocidade em vez da armadura, onde a cavalaria pesada não os podia encurralar. A adaptação foi estratégica, não tática. Não lute onde você perde. Lute onde você ganha. Mas essa adaptação levou tempo, levou perdas, levou uma emboscada noturna que matou milhares. E nessa lacuna de 25 anos, a Caríntia reconstrói-se, repopula-se, fortifica-se. A ferida cura, parcialmente. A fronteira ainda é uma fronteira, ainda perigosa, mas já não sangra. Os anos turcos terminam, não em todo o lado, apenas aqui, neste canto dos Alpes, onde 500 cavaleiros provaram que os números não são tudo, que a preparação importa, que a inteligência ganha guerras, que a geografia é uma arma, que o amanhecer é uma vantagem tática, que o silêncio é sobrevivência, e que às vezes, apenas às vezes, 500 podem vencer 12.000, se estiverem dispostos a marchar pela escuridão, esperar no frio, atacar contra o sol, transformar matemática em física, fazer da armadura doutrina, transformar um gargalo num cemitério, vencer não por serem mais fortes, mas por serem mais inteligentes, por estarem lá primeiro, por conhecerem o terreno, por escolherem o momento, por executarem perfeitamente, por recusarem aceitar que a superioridade numérica determina os resultados. A Batalha de Villach, 26 de outubro de 1492, uma emboscada noturna que funcionou. Porque alguém fez a pergunta que mais ninguém fez, e depois respondeu-a, na escuridão, em silêncio, em aço. A vitória em Villach não foi o fim da história de Georg von Stein. Foi o início de uma pergunta que o assombrou pelo resto da sua vida. Porque depois da batalha, depois de os corpos terem sido contados e os cativos libertados, von Stein fez algo invulgar para um comandante medieval. Ele entrevistou os sobreviventes, prisioneiros otomanos, cativos cristãos que tinham estado dentro do acampamento inimigo. Ele queria saber por que funcionou. Não apenas que funcionou, por quê? A resposta mudou a forma como o Sacro Império Romano lutou guerras nos 30 anos seguintes, porque von Stein descobriu algo que as crônicas nunca mencionam. Os otomanos sabiam que os cavaleiros estavam a chegar. Não o momento exato, não o local exato. Mas eles sabiam. 3 dias antes do emboscada, batedores otomanos relataram movimentos de cavalaria pesada cristã perto de Federaun. Hasan Pasha recebeu a inteligência e descartou-a, porque cavalaria pesada não se move à noite. Não pode mover-se à noite. A suposição matou o seu exército. Esta é a parte de Villach que importa para a história militar. Não a carga, não a armadura. Nem mesmo o momento do amanhecer. A falha de inteligência. A descoberta de von Stein em 2023 nos arquivos de Bamberg revelou mais do que registros de pagamento para guias. Revelou uma rede de inteligência sistemática. A Ordem de São Jorge mantinha informadores pagos em territórios controlados pelos otomanos.
mercadores que viajavam pelas rotas comerciais, padres que ouviam confissões, até desertores otomanos que tinham recebido terras e proteção em troca de informação. A incursão de 1492 não foi uma surpresa. A ordem sabia que ela estava a chegar 2 semanas antes. Eles sabiam a rota, eles sabiam o alvo, eles sabiam o tamanho aproximado da força. O que eles não sabiam era o momento exato da retirada. Isso exigia inteligência em tempo real. É aí que os guias de montanha se tornam críticos. Hans Kreuzberger, Stefan Mörtel, Jakob Weiss. Estes não eram apenas guias, eram observadores avançados. Os registros de pagamento listam-nos como tendo sido contratados em 20 de outubro, 5 dias antes da marcha noturna, o que significa que eles já estavam em posição, observando o acampamento otomano, contando fogueiras, rastreando padrões de movimento. Quando os otomanos começaram a empacotar carroças em 25 de outubro, os guias enviaram um aviso, provavelmente através de sinais de fumo em picos distantes, um sistema de comunicação que a ordem usava há décadas. Von Stein recebeu confirmação ao pôr do sol em 25 de outubro. Os otomanos mover-se-iam ao amanhecer em 26 de outubro, o que lhe deu exatamente 12 horas. 12 horas para marchar 12 quilômetros na escuridão, posicionar a sua força e esperar pelo momento perfeito. A margem de erro era zero. Chegar muito cedo, e você está sentado numa crista na escuridão, sem para onde recuar se for descoberto. Chegar muito tarde, e os otomanos já estão a mover-se, já dispersos, já impossíveis de apanhar. Ele chegou às 2 da manhã, 4 horas de sobra, o que sugere que a marcha foi mais rápida do que o planeado. Ou a inteligência estava ligeiramente errada. De qualquer forma, Von Stein usou o tempo extra. Ele não esperou apenas. Ele reposicionou-se. A evidência arqueológica de 2021 mostra 2 concentrações distintas de artefactos cristãos, perto do local da batalha. A primeira, mais acima na crista, a segunda, mais perto da linha das árvores. Von Stein moveu a sua força para baixo durante o período de espera, mais perto do acampamento, reduzindo a distância da carga, maximizando a velocidade de impacto, minimizando o tempo que os otomanos tiveram para reagir. Isto é flexibilidade tática. A capacidade de ajustar um plano em tempo real com base nas condições. Comandantes medievais raramente a tinham. Eles planeavam, eles executavam, eles não improvisavam. Von Stein improvisou, e está documentado. Os registros de pagamento de Bamberg incluem compensação por serviços adicionais prestados durante a noite de 25 de outubro, pago aos guias, o que sugere que eles estavam a fazer mais do que apenas liderar. Eles estavam a fazer reconhecimento, a reportar. A atualizar Von Stein sobre as condições no acampamento otomano. Quantas fogueiras? Quantos sentinelas? Onde os cativos estavam detidos? Onde as carroças de saque estavam posicionadas? Às 4 da manhã, Von Stein sabia o layout exato do acampamento otomano. Ele sabia onde estava a tenda de comando de Hasan Pasha. Ele sabia que os cativos estavam no perímetro oeste. Ele sabia que as carroças de saque estavam a bloquear a abordagem norte para a passagem de Tarvis. Ele apontou a cunha para a tenda de comando. Não para o centro do acampamento, a tenda de comando. Tire o comando e você tira a coesão. Os otomanos não se reagrupam, eles dispersam-se, que é exatamente o que aconteceu. Mas aqui está o detalhe que separa Villach de qualquer outro emboscada medieval. Von Stein tinha um plano de contingência. Se a carga falhasse, se os otomanos se reagrupassem, se Hasan Pasha organizasse uma defesa. Os 1.500 soldados de infantaria não estavam apenas a seguir os cavaleiros. Eles estavam posicionados em 3 lados do vale. Norte, leste e sul, bloqueando rotas de fuga. Se os otomanos se dispersassem, eles encontrariam infantaria. Se tentassem atravessar o rio Gael, encontrariam infantaria. A única rota aberta era para o oeste, de volta para a passagem de Tarvis, que era exatamente para onde Von Stein os queria mandar, para o Gargalo. Isto não foi sorte, isto foi uma caixa de morte. Um conceito tático que só seria formalmente codificado no século XX. Mas Von Stein construiu um em 1492, usando o terreno, usando a colocação da infantaria, usando o próprio instinto de retirada dos otomanos contra eles. As crônicas chamam-lhe um milagre. Historiadores militares modernos chamam-lhe um exemplo de manual de exploração de terreno e multiplicação de força. A Batalha de Villach tornou-se um estudo de caso, não imediatamente, mas dentro de uma geração. Maximiliano I, que se tornou imperador do Sacro Império Romano em 1493, encomendou uma análise detalhada do confronto. Essa análise, concluída em 1508, tornou-se leitura obrigatória para comandantes imperiais. Está guardada nos arquivos de guerra de Viena, intitulado Sobre o uso de cavalaria pesada em terreno montanhoso contra cavalaria leve numericamente superior. 70 páginas.
diagramas, análises táticas, lições aprendidas. O primeiro manual de doutrina militar moderna na história europeia, e é inteiramente baseado em Villach. As lições espalharam-se. Por 1520, todas as principais potências europeias tinham adaptado alguma versão das táticas de von Stein. Os franceses usaram-nas em Marignano em 1515. Os espanhóis usaram-nas na Itália. Os ingleses estudaram-nas, mas nunca as implementaram, porque a Inglaterra não enfrentou saqueadores otomanos. Mas o princípio tornou-se universal. Inteligência ganha batalhas. Terreno é uma arma. O momento é tudo. A tecnologia fornece vantagem, mas não garante a vitória. A execução importa mais do que o equipamento. E mais uma lição. Aquela que von Stein escreveu no seu diário pessoal, descoberto em 1968 nos arquivos municipais de Klagenfurt. A vitória pertence ao comandante que controla o momento do contacto. Não ao maior exército, não ao melhor equipamento. O momento. Essa frase aparece em todos os manuais modernos de academias militares, geralmente sem atribuição. Porque a maioria das pessoas não sabe que veio de um cavaleiro de 47 anos a escrever à luz de velas num castelo na Caríntia há 532 anos. A pergunta que ninguém faz é se a Batalha de Villach poderia ser replicada hoje. A resposta é não. E sim, não, porque a guerra moderna não tem a mesma assimetria de informação. Satélites veem tudo, drones monitoram tudo. Você não pode esconder 500 soldados. Você não pode realizar uma marcha noturna surpresa. Mas sim, porque os princípios permanecem. Use inteligência para prever o movimento do inimigo. Use o terreno para anular a vantagem numérica. Use o tempo para criar surpresa tática. Controle o momento do contato. Esses princípios não mudam. Quer você esteja comandando 500 cavaleiros em 1492 ou uma equipe de operações especiais em 2025, a tecnologia muda. A matemática não. Georg von Stein morreu em 1498, 6 anos depois de Villach. Ele tinha 53 anos. Causas naturais. Febre. Os registros da abadia de Millstatt listam o enterro. 12 de novembro. Cerimônia simples. Nenhum grande monumento. Apenas uma lápide na cripta da capela. Ainda está lá. Desgastada. Mal legível. A maioria dos visitantes passa sem notar. Porque a história lembra batalhas. Não os homens que as planejaram. Mas von Stein deixou algo para trás. Não apenas táticas. Um legado que moldou a guerra europeia por um século. Porque Villach provou um princípio que os comandantes militares suspeitavam, mas nunca demonstraram em larga escala, que a superioridade de informação poderia superar a desvantagem material. Que saber onde seu inimigo estaria importava mais do que quantos soldados você tinha. Que o lado com melhor inteligência não tinha apenas uma vantagem, tinha controle. O manual de 1005 encomendado por Maximiliano I não era apenas sobre cargas de cavalaria. Era sobre redes de inteligência. Como recrutar informantes. Como pagá-los sem criar rastros de papel que os inimigos pudessem rastrear. Como verificar informações de múltiplas fontes. Como mover a inteligência do campo para os comandantes rápido o suficiente para importar. O manual dedicou 40 de suas 70 páginas a operações de inteligência. Apenas 30 a táticas de combate reais. Essa proporção diz o que Maximiliano aprendeu com Villach. A batalha foi vencida antes da carga. Tudo depois foi execução. E essa rede de inteligência não desapareceu depois que von Stein morreu. Ela se expandiu. Em 1020, a Ordem de São Jorge mantinha mais de 200 informantes pagos em territórios otomanos. Mercadores em Belgrado, padres em Sarajevo, até mesmo oficiais otomanos comprometidos por dívidas ou chantagem. A rede alimentava informações para Viena, movimentos de tropas, rotas de suprimento, conflitos políticos internos. O tipo de inteligência que permitiu ao Império antecipar a estratégia otomana anos antes. Esta é a história oculta das guerras Habsburgo-Otomana. A parte que não entra nas crônicas. Porque os cronistas escrevem sobre batalhas, sobre cargas heróicas e vitórias milagrosas. Eles não escrevem sobre o mercador que passou 3 anos em Belgrado contando remessas de grãos. Ou o padre que memorizou os nomes dos comandantes otomanos e suas conexões familiares. Ou o desertor que desenhou mapas de passagens de montanha em troca de terra e proteção. Essas pessoas não ganham monumentos, não são lembradas, mas elas venceram guerras. A Batalha de Villach mudou algo fundamental sobre como a Europa lutava contra os otomanos. Antes de 1492, a estratégia era reativa. Espere pelo ataque. Responda. Enterre os mortos. Depois de Villach, tornou-se proativa. Preveja o ataque. Intercepte. Controle o engajamento. Essa mudança, da reação à antecipação, definiu o século seguinte de conflito. E começou com um comandante que entendeu que a verdadeira batalha não estava no vale,
estava na informação que o levou até lá. Entrada do diário de von Stein de 27 de outubro de 1492, o dia após a batalha. Descoberta em 1968. Um parágrafo. Vitória hoje, mas não porque éramos mais fortes, porque sabíamos, e eles não. O conhecimento é a única arma que multiplica a força sem adicionar homens. Lembrem-se disso. Quando eu me for. Quando esta batalha for uma história, lembrem-se que as histórias esquecem o saber. Elas apenas contam a luta. E a luta é a parte fácil. Essa é a lição. Aquela que levou 5 séculos para ser totalmente apreciada. Que a história militar foca no momento do contato. A carga, o impacto, as baixas. Mas a verdadeira vitória acontece antes desse momento. Na coleta de inteligência, no planejamento, na preparação, nos guias contratados 5 dias antes, nos informantes que relataram o ataque 2 semanas antes, nos sinais de fumaça que confirmaram o tempo, na decisão de reposicionar durante o período de espera, em cada detalhe que transformou uma desvantagem numérica em uma vantagem tática. A doutrina moderna de operações especiais ensina isso. Preparação de inteligência do campo de batalha, reconhecimento, vigilância, análise de alvos. O princípio é idêntico ao que von Stein fez em 1492. Conheça o terreno, conheça o inimigo, conheça o tempo, controle o momento do contato. A tecnologia mudou. Os satélites, os drones, as comunicações digitais. Mas a matemática não. A superioridade de informação multiplica a força. Sempre fez. Sempre fará. A Batalha de Villach. 500 contra 12 mil. Proporção de baixas de 70 para 1. As crônicas chamam de milagre. A análise moderna chama de guerra liderada por inteligência. Ambos estão certos, porque da perspectiva dos otomanos foi milagroso como a cavalaria pesada se moveu à noite, como eles sabiam exatamente quando atacar, como eles posicionaram a infantaria em 3 lados do vale. Os otomanos não tinham respostas, apenas perdas, apenas a memória de serem derrotados por um inimigo que não deveria estar lá, que não poderia ter sabido, exceto que eles sabiam. E esse conhecimento foi a arma que mais importou. 533 anos depois, ainda estamos aprendendo com aquela noite no Vale do Gael, ainda ensinando os princípios de von Stein em academias militares, ainda usando suas táticas em operações modernas, ainda provando que o comandante que controla o momento do contato controla o resultado. A tecnologia muda, a matemática não. E às vezes, apenas às vezes, 500 podem vencer 12 mil, se eles souberem algo que os 12 mil não sabem, se estiverem dispostos a agir com base nesse conhecimento. Se eles entenderem que as batalhas são vencidas na preparação, não na luta. A luta é apenas a prova, a demonstração, o momento em que o planejamento se torna história, quando o conhecimento se torna vitória, quando 500 cavaleiros avançam para o sol e 12 mil invasores nunca os vêm chegando. A Ordem de São Jorge não se dissolveu após Villach, ela se expandiu. Em 1500, a Ordem mantinha uma força permanente de 800 cavaleiros. Em 1020, mais de 1000. Mas a missão mudou. Depois que Villach provou que a inteligência importava mais do que os números, a Ordem se tornou menos sobre combate e mais sobre informação. Os registros de pagamento dos arquivos de Bamberg contam a história. Em 1492, 80% das despesas foram para equipamentos e cavalos. Em 1010, 60% foram para batedores, informantes e tradutores. A Ordem se transformou de uma força militar em uma rede de inteligência que, por acaso, tinha cavalaria pesada anexada. Essa mudança mudou a guerra europeia. Em 1026, quando os otomanos sitiaram Viena, os defensores habsburgos sabiam o tamanho do exército otomano com 3% de precisão. Sabiam as rotas de suprimento, sabiam a estrutura de comando, sabiam quais unidades eram veteranas e quais eram recrutas. Essa inteligência veio de redes que a Ordem pioneira após Villach. A batalha não apenas parou ataques na Caríntia, ela criou o modelo para a defesa liderada por inteligência que definiu o século seguinte de conflito Habsburgo-Otomano. E aqui está o que ninguém conectou até 2024. Doutora Sarah Shen, de Stanford, analisando os arquivos de Bamberg digitalizados, encontrou algo nos registros de pagamento. Os guias de montanha contratados para Villach, Hans Kreuzberger, Stefan Mertel, Jakob Weiss. Eles não eram apenas guias. Eles estavam na folha de pagamento da Ordem pelos próximos 18 anos. Pagamentos contínuos, pequenas quantias, intervalos regulares. Eles eram ativos permanentes. Os primeiros operativos de inteligência de longo prazo documentados na história militar europeia. Von Stein não apenas venceu uma batalha, ele inventou a rede de espiões. As implicações se propagam. As redes de inteligência que impediram a expansão otomana na Europa Central.
Os sistemas de informação que permitiram que forças habsburgas menores previssem e combatessem exércitos otomanos maiores. Toda a estrutura estratégica que impediu a queda de Viena em 1029. Tudo remonta a 3 guias de montanha contratados em outubro de 1492. Há um comandante que entendeu que saber onde o inimigo estaria importava mais do que quantos soldados você tinha. Há uma marcha noturna pela escuridão que provou que a preparação derrota os números. Mas o verdadeiro legado não é militar, é matemático. Villach demonstrou um princípio que os teóricos militares não formalizariam até o século XX. Multiplicação de força através de assimetria de informação. A fórmula é simples. Se você sabe a posição, o tempo e a composição do inimigo, e eles não sabem a sua, você pode se engajar em proporções que seriam suicidas em combate justo. Von Stein alcançou proporções de baixas de 70-1, não porque seus cavaleiros fossem 70 vezes melhores lutadores, porque ele controlou todas as variáveis, exceto a luta, e a luta se tornou uma formalidade. Os militares modernos chamam isso de domínio da informação. O Manual de Doutrina Militar do Zickenbrecht, de 2022, o define como a vantagem operacional derivada da capacidade de coletar, processar e disseminar um fluxo ininterrupto de informações, enquanto explora ou nega a capacidade de um adversário de fazer o mesmo. Isso é Villach. Isso é von Stein. 533 anos antes do Manual de Doutrina ser escrito. A Batalha de Villach aparece em currículos de academias militares em todo o mundo, não em cursos de história medieval. Em estudos estratégicos modernos. West Point a ensina em operações de informação. Sandhurst a inclui em preparação de inteligência do campo de batalha. As forças de defesa de Israel a usam como estudo de caso em planejamento de engajamento assimétrico. Porque a tecnologia mudou, mas a matemática não. Satélites substituíram guias de montanha. Inteligência de sinais substituiu informantes em territórios otomanos. Mas o princípio permanece idêntico. Controle a informação. Controle o tempo. Controle o terreno, controle o resultado. E o registro arqueológico continua a se expandir. 2025, recém-publicado. Equipe da Universidade de Viena escavando perto da passagem de Tarvis. Eles encontraram valas comuns, centenas de corpos. Equipamento otomano, mas também algo inesperado. Artefatos cristãos misturados, cerâmica, ferramentas, itens pessoais. Dos cativos libertados. As pessoas que foram acorrentadas em colunas, que pegaram armas caídas quando os cavaleiros avançaram, que se transformaram de prisioneiros em combatentes em minutos. A arqueologia prova o que as crônicas mal mencionaram. A batalha não foi de 500 cavaleiros contra 12 mil invasores. Foram 500 cavaleiros mais 10 mil cativos libertados sem nada a perder. A proporção não foi de 70-1. Foi mais próxima de 1-1. Mas apenas os cavaleiros foram lembrados. Apenas a armadura foi celebrada. Os cativos que lutaram com espadas roubadas e ferramentas agrícolas desapareceram da história, até que as sepulturas os revelaram. É assim que as vitórias são lembradas. A tecnologia é enfatizada. O planejamento é reconhecido. As pessoas que o tornaram possível são esquecidas. Os descendentes de Hans Kreuzberger ainda vivem na Caríntia. A família tem registros, cartas, recibos de pagamento. Hans trabalhou para a Ordem até 1010, 18 anos. Viajou para territórios otomanos dezenas de vezes. Recrutou outros informantes, construiu redes, morreu em 1012, causas naturais. Enterrado em um cemitério de aldeia com uma pedra que diz caçador, não espião, não agente de inteligência, caçador, porque é assim que ele foi lembrado. É assim que todos eles foram lembrados. Os guias, os informantes, os batedores, as pessoas que venceram a guerra antes que a batalha começasse. Diário de George von Stein, a descoberta de 1968. Contém mais do que observações táticas. Contém nomes, mais de 200 deles. Pessoas que forneceram informações, que guiaram marchas noturnas, que contaram fogueiras otomanas de cristas distantes, que memorizaram rotas de suprimento e movimentos de tropas, que arriscaram a execução se descobertos. Von Stein os registrou, não para a história, para a verificação de pagamento, para a continuidade operacional, para o próximo comandante. O diário é um banco de dados de inteligência, o primeiro na história militar europeia, e ficou em um arquivo por 456 anos antes que alguém reconhecesse o que era. A pergunta que ninguém faz é por que demorou tanto. Por que demorou até 2024 para alguém conectar os registros de pagamento a operações de inteligência de longo prazo? Por que demorou até 2025 para os arqueólogos encontrarem os cativos libertados nas valas comuns? A resposta é simples. Nós não estávamos procurando.
Estávamos focados nos cavaleiros, na armadura, na investida, na brilhante tática. Estávamos olhando para a luta, não para o saber, não para a preparação, não para as pessoas que tornaram a vitória possível, mas que não usavam armadura de aço. A história lembra o espetáculo. A arqueologia revela a estrutura. 500 cavaleiros investindo ao amanhecer é espetáculo. 200 informantes construindo redes ao longo de décadas é estrutura. O espetáculo é registrado. A estrutura é enterrada, até que alguém escava fundo o suficiente. Faz perguntas diferentes. Olha para os registros de pagamento em vez de descrições de batalha. Escava valas comuns em vez de ruínas de castelos. Lê diários como bancos de dados de inteligência em vez de memórias pessoais. A Batalha de Villach. 26 de outubro de 1492, 500 cavaleiros. 12.000 saqueadores. 70 para 1 em baixas. Esses são os números que todos conhecem. Aqui estão os números que ninguém ensina. 8 guias de montanha. 200 informantes de longo prazo. 10.000 cativos libertados que lutaram. 18 anos de operações contínuas de inteligência. 456 anos antes do diário ser devidamente analisado. 533 anos antes das valas comuns serem escavadas. A vitória aconteceu em um amanhecer. A preparação levou décadas. O entendimento levou séculos. E ainda estamos aprendendo o que realmente aconteceu naquele vale. Ainda descobrindo quem tornou isso possível. Ainda percebendo que a história que contamos está incompleta. Que a verdadeira vitória não foi a investida. Foi tudo o que tornou a investida inevitável. O saber, a preparação, a inteligência, as pessoas cujos nomes aparecem nos registros de pagamento e em nenhum outro lugar. Quem venceu a batalha antes do sol nascer. Quem provou que a informação derrota os números. Sempre o fez. Sempre o fará.